Sejam bem-vindos a essa videoaula e nesse vídeo nós veremos os cálculos do Precision, que é a precisão, e o Recall, que é chamado de revocação. Na verdade, essa palavra não é tão utilizada em português, melhor falar ela em inglês. Nós temos esse exemplo da matriz de confusão, que a ideia é fazer a previsão se uma transação ela é uma fraude ou ela não é uma fraude. Nessa linha nós temos fraude. Na segunda linha, temos a transação legítima, que nós temos um não, ou seja, ele não é uma fraude. Nós temos esse valor de 50, quer dizer que uma transação ela foi classificada como fraude, de fato era uma fraude. Temos esse valor de 200, que indica que uma transação foi prevista como fraude, de fato era uma fraude. Temos a previsão fraude e uma transação legítima, quer dizer que uma fraude foi classificada como não sendo fraude. E, por fim, nós temos esse valor de 50, que vai indicar que uma transação legítima foi classificada como fraude. E, por fim, uma transação legítima classificada como legítima. Desses 1000 registros que nós temos, fazendo o somatório de todos, 700 mais 900 é o total de acerto. Isso indica que nós temos um accuracy de 90%, ou então a taxa de acerto de 90%. Com relação a essa métrica do Precision, quando o modelo fez a previsão sim, que nesse caso nós temos esses 200 registros, o quanto o modelo estava certo, isso que o Precision visa responder. Nós temos essa fórmula, que é o TP, que é o True Positives, os verdadeiros positivos, divididos pelo TP mais os falsos positivos. Então, o que nós fazemos é pegar esse valor do 200, que é o TP, divido pelo somatório do 200 com o FP. FP são essas transações que são fraudes e foram classificadas como legítimas. Então, nós temos o erro com relação às fraudes. Então, isso que vai medir essa métrica. Quando o modelo prevê uma fraude, ele está correto em 80% dos casos. Por isso que nós temos esse valor de 0,8, que indica 80%. Então, ele vai indicar qual é a precisão do modelo em classificar fraude. E note que, para isso, ele usa essas linhas, que nós temos 200 transações, fraude classificado corretamente, e ele faz a divisão pela quantidade de transações que são fraudes, porém foram classificadas como transações legítimas. Então, quer dizer que, nesse caso, nós temos uma boa precisão para essa classificação binária, sim e não. Temos um outro exemplo, que já vai mostrar o inverso, nós não teremos um valor tão bom. Doente, classificado como doente 1, doente classificado como saudável é 1 também. Aqui quer dizer que é um erro do algoritmo. Quer dizer que a pessoa estava doente, porém foi classificada como saudável. Aqui nós temos, inclusive, um problema que essa base de dados ela está bem desbalanceada. Nós temos 100 registros, mas nós temos desses 100, 98 que são saudáveis e somente 2 registros que são pessoas doentes. Então, o algoritmo vai ter uma dificuldade em classificar esse tipo de registro. Nessa outra linha, pessoa saudável, ou seja, que ela não está doente, nós temos 8 que foram classificados como doentes, estão saudáveis, mas foram classificados como doente, é o erro. Saudável classificada como saudável, temos o valor 90. Agora, vamos observar esse valor da precisão. O TP é o valor 1, que nós temos aqui, divididos pelo TP, que é o 1, mais o FP, também tem o valor 1. Então, se nós dividirmos 1 por 2, temos esse valor de 0,5. Então, nós podemos fazer essa análise, que quando um modelo ele faz uma previsão se uma pessoa está doente, ele está correto em somente 50% dos casos, diferentemente desse primeiro exemplo, que ele tinha 80%. Então, essa que é a ideia da precisão. Vamos agora observar o Recall, que temos a mesma matriz de confusão. Quando a classe é sim,
o quanto o modelo classificou corretamente. Então, é um pouquinho diferente da abordagem anterior, que aqui nós temos que quando o modelo fez a previsão sim. Aqui nós estamos trabalhando quando a resposta real é sim, que a ideia é nós buscarmos a proporção de positivos identificados corretamente, ou seja, a proporção de fraudes que foram corretamente identificadas como fraudes. Nós vamos usar essa fórmula que é o TP, divididos por TP mais o FN. Antes nós estávamos utilizando o FP. Aqui estamos trabalhando com o FN. Aqui vai dar inclusive o mesmo resultado, que até foi uma coincidência que nós temos 50 e 50, mas podemos ter valores diferentes. O modelo identifica corretamente 80% de todas as fraudes da base de dados, enquanto anteriormente nós tínhamos que o modelo está correto para fazer previsão de fraudes em 80%, aqui ele indica que ele vai conseguir identificar 80% dos registros que são fraudes. E se nós observarmos, ele faz bastante sentido, pois as transações com fraude nós temos nessa coluna. Somando 200 mais 50, temos um total de 250 transações com fraudes. Porém, ele identifica somente 200. 50, ele erra, que são transações com fraude, e ele classifica como se não fossem transações com fraudes. Vamos agora para esse outro exemplo da doença, fazendo a aplicação da fórmula 1, que é o TP, divididos por 1, que é o próprio TP, somando-se com o FN. O FN tem esse valor 8, que nós temos 1 mais 8, que vai dar 9. 1 divididos por 9, teremos 0,11. Então, quer dizer que, nesse caso, o modelo ele identifica corretamente somente 11% de todas as transações de pessoas que são doentes. Então, aqui nós já temos um desempenho bem ruim. Então, você pode utilizar essas duas métricas para incrementar a avaliação de um algoritmo de classificação. Obrigado e até a próxima aula!